Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre encontro de móveis quando a gente está falando do movimento uniforme. Lembra que o movimento uniforme implica que a velocidade é sempre constante. CTE. Lembra que CTE é constante, a velocidade é constante. Imagina que você tem uma situação. Você tem o carro número 5 e o carro número 9, tá? São só o número dos carros. O fato é que esse carro número 5 está em primeiro lugar e o 9 está em segundo. Em cada volta, olha para você ver. Esse carro que está na frente, ele está fazendo a volta em 1,55. E o carro que está atrás, 1,38. Ele não está fazendo mais rápido? Olha só, 1,54, 1,29. 1,27, beleza, fez um pouquinho mais devagar. 1,29, 1,33. A rigor, esse carro que está atrás, a tendência dele não é passar o da frente? Essa é a pergunta. Quando é que um móvel alcança o outro para ultrapassar? No caso do movimento uniforme, da velocidade estar constante. É bem simples, pessoal, né? A função horária não permite determinar a posição em qualquer instante t, não é? Não é isso? O que acontece quando um móvel encontra o outro? Né? Para que um móvel encontre o outro, imagina que eu tenho um corpo aqui indo para lá. Esse tem que estar mais rápido, certo? Esse aqui é o corpo B, indo para cá. Corpo A, corpo B. Em algum momento aqui na frente, certo? Os dois vão estar pareados. Esse é o momento da ultrapassagem, certo? Os dois estão juntos. Se eu tiver um referencial aqui, né? Essa é a posição desse, essa é a posição desse. Quando acontecer deles se encontrarem, o que acontece com a posição deles? A posição do A é igualzinha à posição do B. Esse é o momento da ultrapassagem, ou quando os dois se encontram. Não importa se um está para cá, o outro está para cá. Quando eles se encontrarem, a posição de um é igualzinha à posição do outro, certo? Senão não encontra, certo? Encontrar não é ocupar o mesmo lugar, a mesma linha. Então, ó, no instante do encontro, o que acontece? A posição de um é igual à posição do outro. Só que a posição do A, lembra, é uma função horária do corpo A. Então, é a posição inicial dele mais a velocidade que ele tem vezes o tempo. A posição do B é quem? É a posição inicial que ele tinha mais a velocidade dele vezes o tempo. Então, lembra, ó. Lembra que é uma questão de referencial também. Isso aqui é o zero, né? E o carro está aqui, ó, ele está a menos 10 metros, porque está para trás do referencial. Ele está aqui, ele está a mais 10 metros. Lembra disso, né? Se ele está indo para cá, a velocidade dele é negativa. Se ele está indo para lá, a velocidade dele é positiva. Lembra do referencial, do eixo cartesiano, né? Lembra? Tudo para cá é positivo, tudo que está para cima é positivo. Desceu no eixo vertical? Negativo. Foi para a esquerda no eixo horizontal? Negativo. Tá bom? Tranquilo isso daí, né? Dá uma pensada nesse exercício aqui que ele é interessante. Tá? Vamos fazer um exercício de encontro de dois móveis? Então, ó, você tem um ciclista, certo? Que está a 36 km por hora. E aí você tem um ciclista B que está atrás dele, certo? A 54 km por hora. Então é óbvio, pessoal. Se esse aqui está a 54 km por hora e esse aqui está a quanto? A 36 km por hora, é óbvio que vai chegar um momento em que esse de trás vai ultrapassar o da frente. Eles vão ter uma mesma posição, a posição do A vai ser igual à posição do B. Esse vai ser o momento da ultrapassagem, certo? Agora, primeiramente, vamos converter as velocidades de km por hora para metros por segundo. A gente viu na aula passada como se faz isso, né? A velocidade do ar é 36 km por hora, né? Se eu dividir por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. A do outro é 54 km por hora. Se eu dividir por 3,6, eu vou transformar a velocidade para metros por segundo. Dá 15 metros por segundo. Ok? Beleza. Qual que é a posição do corpo A? Do móvel A? Não está 80 metros? Aqui, ó, 80 metros. É a posição inicial do A. Qual que é a posição inicial do B? A posição inicial do B é de 0 metros. Ele tá bem em cima do nosso referencial. Então, a posição dele é 0. Tá bom? Lembra que o referencial é sempre o 0 metros. Então, vamos escrever a equação horária de cada um. Qual que é a posição inicial do móvel A? 80 metros. Então, no lugar disso aqui, ó, coloquei 80 metros. Qual que é a velocidade do corpo A? 36 km por hora. Então, no lugar de VA, coloco
36 km por hora, que a gente converteu, né, em metros por segundo, deu 10 metros por segundo. Mesma coisa para o B. Qual que é a posição inicial do B? No instante zero, onde tudo começou. O B estava onde? No zero. Então, ó, por isso que sumiu aqui, né? Era um zero que está aqui, não precisa colocar. Qual que é a velocidade do corpo B? Ele está indo para frente a 54 km por hora, que dá quanto? 15 metros por segundo. Então, 15t. Lembra, você substitui tudo, menos o t, tá bom? Então, essas são as funções horárias, né, da posição. Lembra a função do tempo? A posição é a função do tempo. Agora, o que acontece quando um alcança o outro? Tem que ocupar a mesma posição. Por isso que a gente fala que SA é igual a SB. Qual que é a posição do A? 80 mais 10t. Tem que ser igual à posição do B. Qual que é a posição do B? 15t. Se a gente isolar o t aqui, né, vai dar 16 segundos. Ou seja, dada essa situação inicial, depois de 16 segundos, o que acontece? Passou, ó, 16 segundos. Eles se encontram, tá? Eles vão encontrar. E o de trás vai passar o da frente, certo? A letra B. Calcule. Opa! Letra B. Determine a posição dos ciclistas ao se encontrarem. Onde eles estão? A gente sabe quanto tempo vai passar para eles se encontrarem. Mas onde eles vão estar quando isso acontecer? Qual vai ser a metragem deles quando eles se encontrarem? É só jogar. O tempo não vai ter passado o mesmo tempo para todo mundo? 16 segundos? Aí você pega qualquer uma dessas funções aqui, ó. Pode pegar o SA ou pode pegar o SB e jogar o tempo. No final das contas, eles não estão encontrando? Eles têm que estar na mesma posição. Então, tanto faz eu pegar a posição do A ou a posição do B para jogar o tempo e encontrar, porque vai dar a mesma coisa. Se eu pegar a posição do B, ó, a posição do B não é 15t? Então, no lugar de t, eu vou colocar quanto? 16, que é o tempo que vai acontecer essa ultrapassagem. 15 vezes 16, 240. Ah, professor, mas eu quero pegar a posição do A. Beleza. 80 mais 10t. No lugar do t eu coloco quanto? 16, que é o tempo que vai levar para isso tudo acontecer, para eles se encontrarem. 80 mais 10 vezes 16, dá quanto? 240 metros, 240 metros. Ou seja, eles se encontraram, né, na posição de 240 metros. Beleza? Escolhe qualquer uma das duas, porque você já assumiu que essas posições vão ser iguais e descobriu quando isso acontece. Agora você descobriu onde isso acontece. Beleza? Última pergunta dele, então aqui, ó. Depois de 16 segundos, eles vão se encontrar na posição de 240 metros. O desenho já até colocou. Letra C. Calcule quanto espaço percorreu cada ciclista ao se encontrarem. Aí depende, né? Eles vão se encontrar na posição de 240 metros. Mas o ciclista A não estava em 80 metros? Então quanto que ele andou daqui para cá? 240 menos 80, 160. Foi o que ele andou. E o ciclista B, que estava aqui no zero? Ele andou de 0 até 240. Ele andou quanto? 240 menos 0, 240 metros. Então, o ciclista A percorreu 160 metros a partir do ponto onde ele estava. E o ciclista B, 240 metros a partir do ponto em que ele estava. Beleza? Façam esses exercícios aí bem bonitinho, que agora vai valer nota, hein? Aí tem a velocidade relativa, pessoal. Vocês já se ficaram dentro de um ônibus? Imagina que você está dentro... Quando você para na rodoviária, dentro de um ônibus, né? E não sai. Aí tem um ônibus que para do seu lado. Deixa eu desenhar aqui esse negócio. Tem um ônibus aqui, né? Aí você está aqui nesse ônibus, parado. Os dois ônibus estão parados. Você não saiu do ônibus. Aí de repente esse ônibus que está aqui do seu lado começa a dar ré. Aí você olha para trás e leva um susto. Parece que o seu ônibus está indo para frente e esse aqui está parado. Essa é a ideia de movimento relativo, né? No seu referencial, parece que você está andando. É estranho, até você perceber que, na verdade, é o ônibus que está do seu lado e está indo para trás, e não você que está indo para frente. Tá? Então, o que é movimento relativo? É um movimento quando você percebe a partir de outro. Às vezes, pessoal, você está aqui no seu carro ó, a 100 km por hora. E aí tem um carro aqui na sua frente que está a 90 km por hora. Você vai passar, não vai? Mas como a velocidade de vocês é próxima, parece que vocês estão devagar em relação ao outro. Parece, na verdade, que esse daqui, ó, esse aqui está parado, certo? E esse aqui está indo a 10 km por hora. A sensação é essa. E é verdade isso. Para um referencial, depende, né? Depende para o outro. Por isso que a velocidade relativa é uma velocidade menos a outra. Sempre. A velocidade relativa vai ser uma velocidade menos a outra. Isso se eles estiverem indo no mesmo sentido. Estão os dois para frente ou estão os dois para trás.
Quando eles estiverem em sentidos opostos, um está indo para frente e outro para trás, a velocidade relativa vai ser a soma dos módulos da velocidade. Então, um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Tá vendo? Esse está indo para cá e esse está indo para cá. Lados opostos, sentidos opostos. Um para a direita e um para a esquerda, sempre. A velocidade relativa vai ser a soma dos módulos. Módulo, pessoal, significa que você ignora o sinal. Se a velocidade de A é menos 5 metros por segundo, certo? A velocidade de B é 10 metros por segundo. Qual que é a velocidade relativa de A para B? Vai ser o quê? O módulo de menos 5 mais o módulo de 10. O módulo de menos 5, pessoal, significa que você sempre considera o positivo. O módulo de menos 5 é 5, ele transforma em positivo. O 10 já é positivo, né? Deixa positivo. 5 mais 5, 15. Então, a velocidade relativa é sempre somada. Ah, isso faz sentido? Faz, professor. Quando você está indo na rodovia e você está indo para cá, tem um carro vindo para cá, você não tem a sensação que esse carro aqui está voando, mas é porque a sua velocidade está para lá e dele está para cá. É como se você tivesse parado, esse aqui estivesse sozinho com a velocidade total. Por isso você tem essa sensação de que o carro que cruza você está voando, né? Beleza? Façam os exercícios aí que são pedidos direitinho. Dúvidas, fórum de dúvidas, procura o professor. Estou à disposição. Essa última página aqui, ó, eu bloqueei a parte que não precisa, porque a gente vai ver isso mais para frente. Se quiser curiar aqui um pouquinho, fique à vontade. Um abraço para você.